Bem-vindos ao Cineclipes, hoje vamos falar do filme Quarentena 2. O filme é do ano de 2011 e um filme de terror e ficção científica. Sinceramente é um dos gêneros de filmes que eu mais gosto, que são filmes de zumbi. Em um aeroporto de Los Angeles, os comissários de bordo, Jane e Paula, estão se preparando para a próxima viagem. O Capitão Forrest e seu copiloto Weasley conversam com eles e percebem que não terão muitos passageiros esta noite por causa das tempestades que andam ocorrendo. Weasley também toma remédios, porque não está se sentindo bem. Então os atendentes se encontram com os passageiros. George é um adolescente que sempre voa sozinho e não gosta de ser sufocado com muita gente por perto. Bev também vem com o seu marido, Dr. Kingston, cujo Parkinson não permite que ele se mova ou fale. A médica do exército está nervosa com a ideia de voar, enquanto Louise relaxa com seu gato. Niall e Susan estão esperando o bebê e estão bastante germofóbicos, então limpam os assentos antes de sentar. Enquanto isso, Forrest e Nika são estrangeiros entusiasmados que não falam inglês muito bem. Henry trouxe uma gaiola de hamsters e quando Ralph tenta ajudá-lo a colocá-lo na caixa de armazenamento, ele é mordido no processo. A gaiola não cabe, então os comissários de bordo forçam Henry a enviá-la para o porão de carga. Preston continua espirrando, aparentemente doente, com a mesma coisa que o Weasley fez. O avião finalmente sai, Jane tem que lembrar Niall de desligar o telefone, e quando ele se recusa, Henry força ele para desligar. Os dois homens ficam com raiva e discutem, então Jane os manda de volta para seus lugares, lembrando que eles poderão ser presos quando pousarem se não se comportarem. Depois disso, Henry flerta com Jane, contando ela sobre seu doutorado e fazendo um comentário sobre o lamentável estado dos costumes da sociedade. Momentos depois, Henry está assistindo ao noticiário e descobre que o Centro de Controle de Doença o cercou um prédio de apartamentos em Los Angeles. Enquanto isso, Ralph não está se sentindo muito bem e pede um copo d'água. Enquanto isso, ele verifica que tem um ferimento em seu polegar. Jane percebe que ele está sentado em uma posição estranha e quando ela verifica como ele está, ele de repente vomita em cima dela. A sua boca está espumando enquanto ele exige sair. Então, os comissários de bordo fazem o possível para cuidar dele, só que ninguém percebe que o gato se esgueirando e comendo um pouco do vômito no chão. Jane deixa o cara com a Paula e vai limpar todo o vômito de seu corpo. Só que naquele momento, Ralph corre pelo corredor e a empurra para baixo. Ele começa a bater na porta da cabine, pedindo para o avião parar, só que o avião já está sobrevoando. Então Weasley segue o protocolo e bloqueia a porta enquanto Forrest avisa o controle de solo sobre a situação. Harry tenta impedir Ralph, mas ele é facilmente dominado e o mesmo acontece com George. Então Preston, George, Paula e Sheila juntam-se a Henry para segurar Ralph e eventualmente nocauteá-lo. Usando restrições de plásticos, eles amarram até os pulsos dele. Depois disso, Sheila verifica se ninguém ficou ferido, enquanto Jane enlouquece em particular. Naquele momento, Forrest anuncia que recebeu ordem de pousar e manda todos para seus lugares. O avião treme muito ao cair e os atendentes ensinam todos a manter a cabeça baixa. O corpo de Ralph continua deslizando e batendo cabeça, então Jane e Paula precisam fazer um esforço para movê-lo para um assento. Enquanto Paula luta com o cinto de segurança, Ralph acorda com os olhos vermelhos e morde o nariz, ferindo-a gravemente. Então Ralph também enlouquece e mais uma vez os passageiros precisam se unir para empurrá-lo para dentro do banheiro, trancando ele para cima. Quando o avião finalmente pousa, Sheila usa o kit de primeiros socorros de emergência para dar a Paul alguns medicamentos que irá impedi-lo de entrar. Eles amarram um lenço no rosto, mas ela está perdendo muito sangue e precisa de atenção médica imediata. Forrest está frustrado porque o controle diz para eles esperarem, mesmo sabendo sobre a emergência, e ele decide interromper as regras escolhendo um portão não atribuído. Felizmente, o bagageiro Ed vê o avião chegando e abre o portão bem na hora. Forrest e Weasley mantêm a porta do banheiro do avião fechada, enquanto todos os outros saem desesperadamente do avião. Os únicos que não saem são Bev e Kingston, porque eles precisam de ajuda para se mudar do local. O grupo vai para o outro lado do portão, mas a porta está trancada e ninguém atende seu pedido no rádio. E eles não veem escolha a não ser seguir Ed através de uma entrada de funcionários para entrar na área de espera do aeroporto. O grupo sobe as escadas e Ed chega às outras portas, porém ele fica chocado ao descobrir que todos estão trancados ali. Quando ele verifica a caixa de energia, ele confirma que eles estão bloqueados e tudo que eles fizeram será visto nas câmeras de segurança. Segue uma discussão sobre o que fazer, mas é interrompida pelo som repentino de sirenes. É avisado que algo está acontecendo, pois quando uma sirene toca, a gente sabe que coisa boa não é. Eles olham pela janela e percebem ambulâncias e carros de polícia do lado de fora. Uma voz anuncia que o grupo foi colocado em quarentena e eles precisam esperar até que a ajuda chegue. Passageiros ligam para suas famílias para contar o que está acontecendo. Jane não sabe como se defender, mas felizmente Sheila interrompe a gritaria para apontar que ela tem um kit médico em sua bagagem que poderia ajudar Paula a sobreviver mais algumas horas. Jane leva Ed e alguns passageiros com ela para procurar a bagagem de Sheila, mas naquele momento falta energia. Guias vão com sua lanterna e quando eles retornam ao
avião, eles descobrem que Weasley e Forrest se foram. Jenny abre o banheiro e fica horrorizada ao ver o sangue por toda parte. Preston se move para pegar seu laptop e esbarra em Kingston, que está sentado sozinho. Sua esposa se foi, e quando os outros se perguntam o que aconteceu, Kingston usa seus olhos para apontar para um par de algemas de plástico no chão que foi mastigado. Enquanto isso, Ed corta o carpete do chão para chegar a uma escotilha que os leva diretamente ao porão da bagagem. Jenny pega o kit médico de Sheila, enquanto Neil pega uma arma de sua mala. Ed enlouquece quando o roedor passa por seus pés e o assusta, enquanto diz que era um rato. Mas Henry acha que era apenas um de seus hamsters, porque ele encontrou a gaiola quebrada. Conforme Jenny sai do porão, ela olha em volta e percebe o laptop de Preston coberto de... No final do corredor, Weasley está correndo de 4, rosnando e também coberto de sangue. De repente, Forrest aparece, infectado atrás de Jenny, e a ataca. As pessoas saem imediatamente para ajudar, mas os socos não fazem nada. Então Niall atira nele até a morte. Depois disso, o grupo sai correndo do avião e vai para o corredor do portão, contra um Kingston jogado de sua cadeira de rodas, e Preston de forma inconsciente, mordido nas costas e no pescoço. Perto dali, Jenny encontra Bev chorando, implorando por ajuda, mas de repente ela se transforma e os ataques começam também. Felizmente, Jenny a ultrapassa e os rapazes empurram a porta para trancá-la do lado de fora. O grupo volta para junto dos outros e Sheila faz o possível para cuidar de Paula. Susan limpa o sangue e o rosto de Niall, mas eles ainda se beijam também. Rick e Ed colocou móveis na frente da porta. Bev sai e olha Jenny em volta, encontrando gotas de sangue no chão e se preocupando para saber de onde elas vieram. Explodindo de raiva, Jenny diz a todos para calarem a boca e assume a liderança desde o capitão morto. Sheila explica que não se trata de nenhuma doença conhecida e Jenny se lembra do prédio no noticiário, que também foi colocado em quarentena. Kingston percebe um rato com olhos vermelhos por perto. O rato cai em sua cabeça e consegue mordê-lo antes que George pudesse batê-lo. Enquanto os rapazes pegam o rato em um balde, Sheila cuida do ferimento. Então o grupo concorda em trancar George e Paula em uma caixa, caso ele... Então o grupo concorda em trancar George e Paula, caso eles também se transformem. Então Ed usa uma luva para agarrar o rato e percebe que há uma etiqueta em sua perna, o que significa que ele escapou de um laboratório. George diz que Henry trouxe e mentiu sobre os hamsters, porque tem certeza de que viu caudas longas na gaiola mais cedo. Quando Henry nega, Jenny o chama de lado para exigir a verdade e Henry jura que ele não o fez. Ele ressalta que ratos de laboratório não teriam passado na verificação de segurança. Enquanto eles se abraçam para se confortar, de repente Ralph sai e pula. Os outros ouvem gritos de Jenny e correm para ajudar, combinando suas forças para estrangular Ralph com a mangueira. Naquele momento, Ed recebe uma mensagem no rádio, dizendo que o CDC finalmente chegou. O grupo se reúne na porta, mas os 4 policiais entram em vez de deixá-los sair. Eles seguram o grupo sobre a mira de uma arma, enquanto pega o rato e a arma de Niall, então eles vão até Paula e Kingston para dar aquelas injeções. O grupo exige uma pequena explicação, mas os policiais apenas dizem que é o protocolo. Os policiais então exigem que os outros também concordem com a injeção. Todo mundo está com muito medo, então Louise se voluntaria, mas antes que ela possa receber a injeção, seu gato morde seu pescoço e foge. Enquanto um policial abre fogo e erra todos os tiros, Kingston finalmente se transforma e pula em cima do cara para mordê-lo. Os outros policiais atiram em Kingston e tentam levar seu parceiro embora, apenas para encontrar a porta trancada. Eles atiram para forçá-la a abrir e correr para fora. Então Harveston aproveita a chance para segui-los. A polícia abre fogo assim que os vê e mata todos, exceto um agente, que só leva um tiro na perna. O grupo arrasta o agente sobrevivente para dentro, antes de fechar a porta. Naquele momento, eles ouvem os rugidos das pessoas infectadas se aproximando, e então corre para se esconder dentro de um container. Susan para quando percebe Niall espumando pela boca, então os outros têm que arrastá-la enquanto eles explicam que ele está infectado. Depois de fechar o container, Sheila ressalta que cada injeção tinha uma cor diferente, então todos estavam recebendo uma coisa diferente, e não apenas o protocolo. Henry revela que pegou uma arma e forçou o oficial para confessar o que ele sabe. Acontece que ele não está no CDC, na verdade ele está no CBDT, ou no Chemical, Organização de Terrorismo Doméstico Biológico, que trabalha sob a segurança interna. Uma de suas unidades foi naquela do apartamento em Los Angeles há algumas horas, mas ninguém saiu. No sótão, eles encontram um laboratório de bioterrorismo criado por uma seita. Eles tentaram desenvolver uma cura baseada em um sobrevivente, mas só piorou a situação, sugerindo que esse grupo seria o próximo teste em humanos. Depois de confirmar, os ratos começam a transmitir a doença, e o policial pega a arma de Henry e a apaga. Nika tem um colapso, enquanto Ed se lembra deste terminal com frequência. O terminal fica inundado, o que significa que eles poderiam escapar se o encontrassem. De repente, Weasley aparece em uma abertura em cima do container e agarra a mão
mão de Ed. Então Henry tenta atirar nele, apenas para descobrir que ele não tem balas. Diz a George para apertar um botão que levanta o container e esmaga Weasley contra uma viga. Depois disso, o grupo sai do container e Ed os guia pela área enquanto Jenny percebe que Henry está desaparecido. Nika caminha atrás e de repente algo a arrasta para longe dos outros. Então o grupo sobe as escadas correndo para escapar. Em segredo, Henry está acessando uma bolsa com outra arma. Enquanto o grupo corre, Jenny tropeça e encontra Paula, que também se transformou. Jenny tem que aceitar que sua amiga se foi e usa uma chave inglesa para lutar contra a criatura, até que ela a empurra para fora da plataforma, a matando. Então o grupo chega a um escritório, onde olha para as plantas do terminal, que mostram um caminho através de uma parede para encontrar o túnel de drenagem. Enquanto isso, George revela que roubou a bolsa de Henry e dentro dele encontra documentos suspeitos registrando experimentos de laboratório. Ele não queria mencionar uma misteriosa caixa. Naquele momento, Susan e Al os encontram e tenta atacar, mas Henry volta e atira em ambos bem a tempo. Ele percebe que Henry estava mordido e George aproveita a oportunidade para abrir a caixa, revelando um monte de remédio e uma seringa. Henrique finalmente admite que trouxe os ratos e explica que faz parte do culto mencionado pelo policial. Seu objetivo é limpar o planeta dos humanos, que continuam se tornando mais violentos e destrutivos diariamente. Henry ameaça matar Jenny se George não entregar o antídoto, então Ed pula sobre ele para detê-lo, apenas para ser morto a tiros depois. Os outros agora estão com medo e deixam Henry tomar o antídoto que ele mistura com o sangue de seu ferimento e injeta em seu olho. Enquanto explica, o grupo tem seguidores em várias organizações e foi assim que ele fez com que os ratos passassem pela segurança. Agora Henry está pronto para sair e quer trazer George como refém. Jenny tenta impedi-lo, mas Henry a derruba, cai e foge com a criança e as plantas. Jenny está extremamente tonta, então Sheila sai primeiro. Minutos depois, Jenny também sai e é encontrada por Preston infectado. Uma perseguição começa e Preston quase a agarra, então Jenny tem que expulsá-lo. Então ela o atrai para uma máquina e bate em sua cabeça com uma tampa de escotilha até que ele esteja morto. Depois ela continua a procurar por George e tem que seguir um caminho diferente. Quando ela vê a Nika transformada, parada por perto, indo para outro quarto, ela esbarra em Sheila, que recuperou os óculos térmicos da polícia. Ela os coloca em Jenny e revela que foi mordida, então ela pede a Jenny para ir atrás de George, enquanto ela ganha algum tempo para ela. Sheila volta para a sala principal e fala alto para chamar a atenção das pessoas infectadas restantes, que imediatamente saltam sobre ela para matá-la. Jenny encontra um buraco na parede que Henry abriu para ir depois do túnel, e quando ela está prestes a entrar, ela é agarrada por Louise. Usando a chave inglesa, ela bate em Louise até que ela a derrube. Então Jenny caminha pela seção entre as paredes, percebendo que o sangue cai no chão graças ao óculos. Ela fica assustada ao ver alguns animais, mas eles são apenas ratos, não ratos de laboratório. Seguindo a trilha de sangue, Jenny encontra plantas e a camisa de Henry ao lado de uma escada que leva ao túnel de drenagem. Ela olha para baixo e encontra George, que explica que o antídoto não funcionou e Henry também se transformou. Jenny desce e percebe um pouco de sangue caindo em seus óculos de proteção. De repente, Henry aparece e a ataca, fazendo largar o óculos antes que ele comece a jogá-la ao redor. Enquanto Jenny tenta o melhor para segurá-lo, George coloca o óculos e pega a arma, atirando em Henry. Jenny pega de volta os óculos e usa a chave inglesa para acabar com Henry com um golpe na cabeça. Naquele momento, enormes chamas aparecem na escotilha, o que significa que as equipes do lado de fora estão queimando o terminal. Infelizmente, a saída está bloqueada, mas Jenny encontra um túnel de bagagem e desce a tampa. George está com muito medo de ir até lá, então Jenny dá a ele o óculos e fala para ele ir primeiro por segurança. Ao ouvirem as explosões do lado de fora, a dupla se move tão rápido quanto pode, mas Jenny começa a ficar cansada e percebe que está infectada. George se vira e percebe que ela está vomitando, mas ele se recusa a sair sem ela. Jenny concorda em continuar seguindo apenas por causa dele. Eventualmente, eles encontram a saída, que está bloqueada por barras. Consegue simplesmente passar por eles, e quando ele se vira novamente, Jenny está transformada. Felizmente, ela é grande demais para passar, e George se liberta. Depois disso, George finalmente consegue escapar do aeroporto, enquanto Louise e o gato também escapam e seguem para a cidade. E esse foi mais um resumo do Cineclipe. Se inscreve e deixa o seu like, vídeos todos os dias ao meio-dia. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima!